Saudade de vocês, gente. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui numa segunda-feira na Suíça, com muito trabalho, muita coisa acontecendo, e como é bom poder ver esse sistema funcionando aqui. Hoje, eu, na verdade, estava assim pensando, o que eu vou falar? Vem tanta gente aqui falando tantas coisas, né? Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, dizer que é um prazer e uma honra poder estar aqui participando dessa formação. E seja todos muito, muito, muito bem-vindos. Seja bem-vindo a minha diretora Mariana Nunes Guille, seja bem-vindo. Quem mais que está aqui que eu possa ver? Benutzen, seja bem-vinda. Eu estou vendo que você está aí no exercício físico, mas mesmo assim assistindo a formação. Meus parabéns, meus parabéns. Está aí, ó. É isso aí, parabéns. Nem na academia se desliga aqui do sistema. Parabéns por essa iniciativa. Eu queria ter essa iniciativa de academia, então, mas olha, mas meus parabéns aí para você, Benedita. E sejam todos muito bem-vindos. Eu estou nesse momento falando da Suíça, tive um final de semana aqui muito agitado, e aí hoje eu tive uma segunda-feira um pouco mais tranquila para poder preparar essa formação. E eu tive muitos dias pensando o que eu iria falar na formação. Eu queria saber quem é que está aqui. Deixa eu ver. Vamos escrever aqui, vamos interagir aqui no chat e dizer de onde vocês estão e quem realmente está aqui na sala. Mária, eu não consigo ver todo mundo. Eu queria ver todo mundo. Não consigo ver. Como que eu coloco aqui em tela? Aqui do lado. Pronto. Agora eu já estou vendo. Agora eu estou vendo todo mundo. Pronto. Agora eu gosto de ver o rostinho de todo mundo. Agora eu já estou vendo. Seja bem-vinda. Agora sim, eu posso chamar o nome aqui: Bruno, Constantina, Keliane, Gisiera, Miguel. Quem mais? Quem mais que está aqui? Isaac, seja bem-vindo. Isaac, você já está em nosso território ou ainda está no Brasil? Ou você está chegando? Vai ser um prazer ter você aqui na Europa conosco. E quem mais que está aqui de câmera aberta? Rosa Dourado. Então, nós temos aqui grandes líderes. Helder, meu querido, seja muito bem-vindo. Também o nosso próximo diretor, nossa diretora Rafaela, Giovana. Olha, muito prazer. E para mim é uma responsabilidade, né, gente? Quando a gente vai compartilhar conhecimento, é sempre uma grande responsabilidade. Mas hoje eu trouxe algo aqui muito que é discutido hoje em dia no mundo empresarial, o que você faz de diferente na vida de outra pessoa. Ou seja, eu trouxe um tema. Quem viu o slide, põe aqui no chat para mim. Quem sabe qual é o título da formação? Antes de eu abrir o slide. Quem sabe? Escreve aqui no chat. Tirando a Larissa, né? Tirando a Larissa. A Larissa sabe. Tirando a Lari. Quem é que sabe? Vamos lá? Deixa eu ver. Quem é que sabe, né? A minha diretora sabe, com certeza. Ela tem que saber. Cadê? Deixa eu ver aqui embaixo quem é. Seja um profissional de impacto. E nós temos alguns exemplos aqui nessa sala de profissionalismo, né? De profissão e um profissional de impacto. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui para nós discutirmos 3 pontos do que é um profissional de impacto. Quando eu fui estudar esse tema, eu achei super interessante para trazer aqui para nós podermos percebermos como é importante nós. Espera aí, acho que eu fiz errado. Deixa eu interromper aqui, voltar lá. Compartilhar. Ok. Vamos lá, agora todos estão vendo a minha tela? Tá todo mundo, deixa eu colocar em modo de apresentação. Ok. Tá todo mundo vendo agora em modo de apresentação? Ok. Então vamos lá. Deixa eu voltar ao primeiro slide aqui.
Voltar aqui o primeiro slide que passou. Seja um profissional de impacto. Eu gostaria muito que você interagisse aqui comigo. Quando você ouve essa frase, ser um profissional de impacto, o que que você pensa? Vamos lá, Mari, eu posso fazer com que as pessoas interajam aqui abrindo o micro? Dá para liberar? Posso tentar aqui. Eu Agora sim, até o teu tu tem que liberar. Libera o teu também. Já, agora sim, estão te ouvindo. Então, eu gostaria de saber, quando você ouve assim essa frase, se alguém chegasse para você e perguntasse o que que você acha, o que que é um profissional de impacto, o que que você diria? Eu quero a participação de vocês. Vamos lá, minha diretora, você, o que que você diria, o que que é um profissional de impacto? Em 2 frases. Um profissional de impacto, para mim, é aquele que tem uma visão, trabalha em cima dessa visão. Muito bem. Quem mais? Pode pedir para eles já irem, já abrindo o micro, Lu. Chama a pessoa já diz. Já tem que chamar o nome, chamar por nome. Guile, você. Boa noite. Buenas noites, Guile. O que que é para ti um profissional de impacto? Para mí un profesional de impacto es una persona que trabaja con propósito. Propósito se fala? Sim, propósito. Isso mesmo. Muito bem, Guile, muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais eu vou chamar. Bruno, você está traduzindo, então você não pode falar, né? Então, vamos lá, Giovana, você que está aqui na minha frente. O que que é um profissional de impacto para você? Tá, peraí. Alguém que dá um legado, alguém que faz algo para ser lembrado, para ser. Não tô pegando o que tá escrito aí, não, viu? Isso, Não, sem problema. para ser lembrado. Bom, muito obrigada aí pela colaboração de vocês. Realmente, um profissional de impacto, ele tem que ter propósito, ele tem que deixar o seu legado e ele tem que ter visão. Assim como a diretora Mariana disse, você tem que ter uma visão, né? Alguém que realmente pega aquela visão e trabalha, ou pega aquele propósito e trabalha em cima dele. E aqui nós vamos trabalhar 3 pontos do como é esse profissional de propósito? Aqui a gente já tem aqui, faça a diferença, torne-se único e deixe a sua marca. Esse é o início aqui de um profissional de impacto. Agora vamos lá. Aqui nesse slide fala muito de um profissional em geral, né? Fala que o mercado está lotado aqui de milhares de pessoas que faz coisas, faz tudo. Ou seja, você não nem é uma coisa e nem é outra. Então, o mercado ele acaba tendo profissionais que não se dedicam àquilo que faz e ele acaba abraçando e fazendo tudo. Então, milhares fazem o que faz, mas poucos são lembrados. Poucos causam impacto. Ser bom não basta, ser único é o que eleva. Eu gosto muito dessa parte aqui de ser bom não basta, mas ser único é o que eleva. E eu gosto. Tem alguém aqui dentro da nossa comunidade que eu sempre olho para ele como uma pessoa única. O João Reis, para mim, é alguém único, porque ele faz algo que é duplicável, mas mesmo que você vai fazer, nunca vai fazer igual a ele. E isso torna ele um profissional de super impacto. Vamos passar aqui o outro slide. Então, nós vamos ver aqui os 3 pilares do profissional de impacto. Qual é o primeiro pilar desse profissional? É a presença única, ser memorável, ter posicionamento com propósito, como o Guilherme disse. O Guilherme disse uma frase que já está aqui dentro. Fale com quem você quer tocar.
É muito próprio, né? É algo que você desenvolve de você próprio. Muitas vezes as pessoas querem imitar alguém. Não adianta você querer imitar uma pessoa. Você é você tem tua essência e você tem que trabalhar a tua essência. Não adianta você olhar para alguém que já está lá em cima e falar assim, eu quero ser como aquela pessoa. É óbvio que nós temos os nossos mentores e que nós temos que olhar para eles como exemplos. Mas você nunca pode olhar para eles e dizer assim, eu quero ser como eles, porque a gente nunca pode ser como alguém. Eu tenho hoje uma referência de um profissional de impacto que eu acho que não tem aqui dentro do nosso mercado de multinível igual ao Mark Hudson. Eu estava na estante aqui vendo um vídeo dele e ele tem todas as características, né? E é um nosso exemplo de um profissional de impacto. E por quê? Porque ele transforma vidas, criou algo que ninguém nunca criou, ninguém nunca pensou em fazer, transformou um ser humano em alguém grandioso, que é o Tony Robbins, e quando você olha para ele, qual é a tua referência quando você olha para o Mike? Né? Para mim, a primeira vez que eu olhei para ele, eu olhei assim, caramba, esse homem, ele faz a diferença. Então, dentro da nossa profissão hoje, eu e você, né? Não estou falando aqui só para você, antes de vir falar para você, eu tenho que fazer primeiro eu, me colocar aí dentro de tudo isso, mas a gente precisa realmente ter aqui esse valor, trabalhar com posicionamento, com propósito, fale com quem você quer se tocar, valor percebido. O que é um valor percebido? Todo mundo olha para o Mike Hudson, eu vou falar muito dele hoje, porque é a referência que eu tirei para poder falar de um profissional de impacto. Todo mundo olha para o Mike Hudson e vê que ele é um profissional de impacto, vê que ele pode transformar a vida, vê que não vai ter ninguém igual a ele. Não vai ter nada que alguém vai fazer que vai ser igual ao Mike. As pessoas podem até imitar, podem até tentar, mas não vai ser igual. E vá além da entrega, né? A gente precisa entender o que você está fazendo hoje no teu negócio para que eu e você, né, possamos fazer a diferença e sermos, independente do cargo que você, ou da posição que você esteja aqui dentro da Incruz, você sendo diretor de marketing, um board, um sênior, qualquer um desses cargos que você tenha, você precisa que alguém olhe para você, olhe para mim e fale assim, a Luciane é sênior, poxa, mas ela tem ações de board. Então, é um profissional de impacto que quer chegar a uma carreira onde alguém olha para ele, independente daquela posição, mas que já faz a diferença dentro daquilo que ele apresenta. E gerar efeito emocional. Quando eu olho para o Mike, ele é uma referência que ele também gera esses efeitos. Quando o Mike sobe no palco, todo mundo vibra, né? Todas as pessoas que estão ali vibram com ele. E por que vibra? Porque ele passa esse impacto, ele passa essa transição de poder emocionar as pessoas, tanto em motivação, tanto em realização e tanto em realidade do que as pessoas vivem. Então, vamos aqui agora ver um pouquinho sobre o que é presença única, posicionamento com propósito. São dois pilares aqui dentro desse slide. O que é presença única para você? Você se sente uma presença única na vida de alguém? E agora eu não estou falando só da profissão, eu estou falando do geral na vida. Alguém olha para você e vê algo diferente? Se hoje você deixasse de existir, como você seria lembrado? Como é a sua presença única hoje? Você é apenas lembrado pelo que faz, mas só porque faz? Ou você será lembrado porque você fez a diferença e impactou a vida de outras pessoas? Aqui, o posicionamento com propósito. Quando você fala para todos, não toca ninguém, escolha quem impactar. Você já pensou que nós, por exemplo, né, quando vamos dar uma apresentação,
Vou colocar aqui o exemplo da apresentação de negócio. Quando você vai abrir uma apresentação de negócio, quando você vai falar com alguém, você vai impactar aquela pessoa com o produto que você tem, mostrar para ela que ela vai sair dali sem nenhuma dúvida, ou simplesmente você vai falar, e a pessoa vai falar assim, mas o que ele está falando? Então, nesse caso, a gente precisa passar para a pessoa que você é um profissional naquilo que você fala, que você faz ou que você age. Né? Dar esse valor para que as pessoas olhem para você, mesmo que seja aqui, né, numa câmera, diante de uma câmera, e que você cause impacto na vida dessas pessoas. Vou confessar para vocês que a essa ligação do online hoje, eu já falo com muito mais tranquilidade. Mas, para mim, o presencial é muito mais forte. Eu tenho um desenvolvimento no público para falar e impactar muito maior. Mas, quando a gente necessita de uma ferramenta também para trabalhar, precisamos estudar alguns algoritmos que a gente possa trabalhar essa desenvoltura e que, quando alguém te olha ali, ele olha para você e fala assim, poxa, é um profissional. Então, eu não tenho dúvida daquilo que a pessoa está falando, o que a pessoa está me apresentando. E a tua palavra e a tua postura, o teu propósito naquilo que você está apresentando vai fazer a diferença para as pessoas que estão te ouvindo. Vamos lá. Profissão é rótulo, impacto é escolha. Eu achei muito interessante quando eu comecei a fazer esse tema e que me apareceu aí essa frase. Imagina, profissão é rótulo, então todo mundo tem uma profissão, né? Eu sou enfermeira, tenho médico, todo mundo tem uma profissão. Mas quem impacta com essa profissão? O impacto é uma escolha tua. E por que uma escolha? Porque você escolhe ser simplesmente um profissional ou você escolhe ser diferente dos profissionais. Você precisa ser diferente naquilo que você faz, impactar a vida de outras pessoas. Não é porque... Por que tem médicos que ganham muito dinheiro e tem médicos que continuam lá no seu birrozinho, lá na sua clínicazinha lá? Por quê? Eles estudaram a mesma coisa, o mesmo conteúdo, escolheram cada um uma área, mas são médicos. E quando você vê que um médico está lá em cima e o outro está lá embaixo. Por quê? Porque a profissão é um rótulo. O impacto daquela profissão é que faz a diferença. Hoje eu sei, aqui dentro tem uma outra pessoa que ela não é a profissão que hoje ela exerce, para ela já faz impacto na vida de muitas pessoas, que é a Mariana Nunes, a nossa diretora. Ela escolheu que essa profissão vai fazer impacto na vida de outras pessoas. Então, ela escolheu isso. O nômade digital tem milhões, né? Muita gente é nômade digital. Muita gente faz o que a gente faz aqui, mas o que faz a diferença? A diferença faz no impacto que você vai dar às pessoas que estão ao teu redor, ou que te ouvem, ou que te seguem. É aquilo que você entrega. E o que você faz poder ser comum, como você faz e o que te torna extraordinário. Exatamente isso que eu falei. Você pega alguma coisa, transforma algo que você quer fazer no extraordinário. Pode ter milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você, mas você vai fazer de um jeito que ninguém vai fazer igual a você. Então, é uma das características aí dessa profissão. Você entrega apenas um serviço ou você faz uma transformação? Essa também é uma grande diferença. Quando você vai falar com o teu cliente, ou quando você vai fazer, né, uma abertura, ou quando você vai fazer uma apresentação de negócio do nosso negócio, a pessoa olha para você e ela vai falar assim, ela vai te sentir segura, você vai utopiar nas palavras, você vai deixar a pessoa com dúvida se ela te perguntar alguma coisa. Muita gente tem aí crenças limitantes. Você tem a noção de criar ou de quebrar essas crenças limitantes do teu cliente, da pessoa que você está apresentando? Então, isso faz uma grande diferença quando a gente escolhe que a nossa profissão não vai ser apenas um rótulo,
mas sim vai ser impacto na vida das pessoas. Destaque não é acidente. Olha que legal esse, ó. Destaque não é acidente, é estratégia. Então, imagina você já trabalhou de ser um profissional de impacto, e você aqui tem as estratégias para que você consiga fazer isso. Então, o destaque não é apenas um acidente. Você não vai simplesmente hoje aparecer na mídia e, opa, né, bombou. Aquela pessoa apareceu do nada e hoje é alguém. Não vai acontecer isso. É estratégia. É você poder trabalhar estratégia. Hoje nós temos várias ferramentas, várias coisas. Eu estou fazendo um curso de inteligência artificial, de várias coisas dentro do curso, que tem me chamado muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. E nós somos capazes. Tudo que nós queremos, nós somos capazes. Basta você trabalhar sua mente. Tudo que você quer. E eu falo isso por experiência própria. Eu falei assim, eu vou ganhar o cruzeiro dos 10 anos de aniversário da Incruzes. Eu vou me classificar essa semana. E eu me classifiquei. E por quê? Porque eu quis. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria feito. Então, assim, todos nós podemos fazer tudo o que queremos. Então, a comunicação com clareza ativa as emoções e cria conexões. Quando nós vamos falar com as pessoas, se você fala claramente, se você traz essa pessoa para perto de ti, na tua fala, ela com certeza você vai ter aí essa conexão muito mais clara. E é assim, gradativamente que você vai crescendo. Gradativamente a pessoa vai te conhecendo, porque você precisa conhecer as pessoas. Você não vende o que não compra. Eu sempre falo isso, né? Quando você quer entregar algo para a pessoa, você primeiro tem que vender. E o João também fala muito isso. O João fala que não tem como a gente colocar a nossa liderança ou a nossa equipe se a gente mesmo não faz. E eu falho muito em muitas coisas, e é claro que é um aprendizado. Mas o que a gente está falando aqui é que muita gente acha que o destaque ou o sucesso acontece em acidente. Não acontece. Ele é estratégia, ele precisa ser trabalhado e ele precisa que você se encontre dentro daquilo que você quer no seu propósito. Você não é só o que entrega, você é o efeito do que deixa. Essa frase e me impactou muito. Porque quando nós trabalhamos com equipe, quando nós temos uma equipe para trabalhar, muitas vezes existem pessoas dentro dessas equipes completamente diferentes. Cada uma tem um pensamento, cada uma tem um comportamento, cada uma... E muitas vezes a gente dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Como diz o baiano. Vou chutar o pau da barraca, esse povo não faz nada, esse povo... Mas primeiro, nós precisamos entregar. Então, aqui, você não é só o que entrega. Você é o efeito que deixa. Então, quando a gente faz alguma coisa, primeiro nós precisamos saber qual é o efeito que nós vamos deixar ali para as pessoas. Independente de qual é a tua profissão, independente de onde você está, independente de onde você quer chegar. Então, lembre sempre dessa frase. Eu escrevi essa frase assim, ó, lá na minha casa, na coisa da geladeira, porque eu achei tão interessante de saber que eu nunca tinha pensado dessa forma. E quando a gente tem a responsabilidade de vir aqui trazer algum conteúdo para vocês, a gente estuda e procura temas que pode desenvolver e ajudarmos, crescermos como equipe, como pessoas, como seres humanos. Muitas pessoas que vêm aqui dar formação passam horas estudando e procurando coisas que nos ajudem a crescer. E eu achei muito, muito impactante e interessante essa frase, que diz, você não é só o que entrega, você é o efeito que deixa. Então, veja, vamos começar a ver qual é o efeito que nós estamos deixando na nossa equipe, com o nosso líder, com o nosso upline, com qualquer outra pessoa que está ao nosso lado. E isso em todas as áreas da nossa vida. O que te torna inesquecível? Isso também me chamou a atenção, porque muitas vezes nós mexemos com seres humanos, né? Aqui nós estamos trabalhando com pessoas.
E muitas vezes, quando sai alguém da nossa equipe, ou quando alguém perde a conta, ou quando alguma coisa dá errado, que a pessoa ficou desgostosa e saiu da encruza, saiu, sabe? A gente começa a pensar como fazer e como reagir com essas pessoas. Então, aqui eu coloquei esse parâmetro aqui. Escreva 3 palavras que definem como você quer ser lembrado. Agora pergunte: meu sócio se sente isso em mim hoje ou o meu cliente? O que o teu sócio vai lembrar de você? Uma pessoa arrogante? Uma pessoa que só lembra de você na hora de cobrar para você pagar fatura? O teu cliente, o que ele lembra de você? Será que ele recebe lá no dia do aniversário dele uma mensagenzinha de aniversário? Será que o teu cliente, no dia dos pais, recebe lá uma mensagenzinha de Feliz Dia dos Pais? Nós temos um sistema no nosso back-office que, se você selecionar lá os e-mails, você consegue enviar e-mail para o teu prospecto, para o teu cliente, para o teu sócio, para o teu upline, para todo mundo. Então, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença na vida, não do teu sócio, do teu cliente, do teu filho, de todo mundo. Isso é o que nós precisamos fazer. Esses pontos de interrogação aí é para a gente pensar. Eu coloquei como a gente, algo que a gente possa refletir na nossa vida. Como está sendo para mim, para você, Miguel, para Constantina, para Londa, para Ângela? Qual é a diferença que nós estamos fazendo na vida das pessoas que nós trabalhamos, que nós amamos? Deixa eu passar aqui. Tem alguém entrando aí na sala? Voltou. Os 3 pilares do profissional de impacto. Aqui nós temos algumas falas sobre esses profissionais. A presença única, seja memorável, posicionamento. Eu já falei todos esses. Agora eu vou passar aqui um slide que sumiu. Opa. Faz parte. Por que meu slide está... Era só esses 3 slides mesmo, porque eu fiz aqui. E agora eu vou abrir aqui para mim poder fazer para vocês 2 perguntas para terminarmos essa formação de uma maneira que a gente pode se interagir. Esse foi o último slide que eu deixei para que nós possamos nos perguntar como estamos lidando e trabalhando com os nossos clientes e as pessoas com quem trabalha conosco. Agora eu quero perguntar para você, quero que vocês me ajudem aqui a interagir. Se hoje você fosse dar uma formação, se hoje você tivesse que escolher um grupo de pessoas para falar de qualquer assunto, você se sentiria seguro para falar para essas pessoas de qualquer tema dentro do teu trabalho aqui de equipe? Porque aqui nós só temos líderes, né? Nós temos aqui, todo mundo que está aqui na sala é líder. Todo mundo que está aqui na sala tem, ou tem aí o seu, time líder, ou é diretor, ou deixa eu admitir aqui que tem uma pessoa querendo entrar, ou é diretor, cada um aqui tem uma posição. E eu vou perguntar aqui deixa eu ver, vou sortear alguém aqui para poder perguntar. Sueli Rios. Sueli, nessa pergunta que eu deixei, as últimas 2 perguntas que eu deixei ali, como hoje você se sentiria, ou como a tua equipe, eu não sei se você já tem equipe, te vê dentro do teu trabalho, dentro do teu posicionamento? Verdade. Tá aberto? Tá aberto. Eu ia me posicionar como uma líder eficiente e, assim, queria que o legado que fosse deixar é aquela mulher que
ia ajudar eles em tudo e que tudo que eles precisassem poderia contar comigo em todas as escolhas que eles fossem fazer. Dentro daquilo que você conhece, né? Sim, dentro daquilo que eu conheço. Rafaela, ser um profissional de impacto incluiu aí esses 3 pilares. Dentro desses 3 pilares, para você, qual foi o mais importante? O que você mais se identificou ou o que você mais trabalharia hoje? Eu acho que o posicionamento e propósito. Porque se eu sou um profissional sem postura, sem posicionamento e sem propósito, não adianta muito eu ter resultado. Vou ter resultado, mas não vou vestir o resultado. Acho que é muito por aí. Muito bem, Rafa. É bem isso, porque nós precisamos nos posicionar perante a nossa equipe, nos posicionar perante as pessoas, fazer com que o nosso propósito vale a pena, porque não adianta você estar em qualquer uma das profissões da vida, ou qualquer coisa que você está fazendo, tem que existir um propósito, tem que ter um porquê. É um porquê, né? E fazer desse porquê a diferença de você se tornar um profissional de impacto. Eu, na minha vida, nunca imaginei que um dia, olha, com 55 anos, gente, que eu tenho, eu nunca imaginei que um dia eu poderia trabalhar no virtual. E muitas vezes eu fico me perguntando e estudando e tentando ser melhor do que eu fui ou da minha outra profissão, para que eu possa dar o melhor para a minha equipe, para que eu possa fazer disso realmente ser uma líder que impacta. Eu tenho muito orgulho de ter o João Reis como nosso líder, de ter a Mariana, de ter a Alba, né, que são pessoas que realmente têm uma responsabilidade e eles se sentem responsáveis por nós e trabalham para isso. Então, nós precisamos fazer o mesmo e tentar fazer, não ser como eles, mas fazer melhor, mas tentar fazer melhor para chegar um pouquinho perto do que eles fazem. Né? Agora, Isaac, meu querido, você me conta. O que você, dentro desses 3 pilares aí, o que mais você se identificou e o que você trabalharia para ser hoje? Pode abrir seu microfone. Agora sim. Então, deixa eu falar isso aqui. Gera um efeito emocional. Eu sou uma pessoa muito emocional. Até pela própria trajetória de vida profissional, mesmo como assistente social. Eu acho que isso é uma das características minhas. E por isso que eu falei lá no início que um profissional de impacto, ele precisa escutar. Ele tem que ter uma escuta, que você falou muito bem que os líderes, eles têm histórias pessoais antes de chegar na Inclusive, né? A Inclusive não é a vida, ela faz parte da nossa jornada de vida. Aqui eu acho que ter essa ligação emocional, os nossos sócios, eles não são só clientes, eles fazem parte da nossa família, a gente partilha experiências de vida, a gente escuta, a gente participa de partes da vida tão pessoal como do nascimento de alguém, do aniversário, do casamento e até de quando eles perdem alguém especial na família. E isso, tô falando de coisas que recentes tenho vivido e como eu percebi que ser um profissional de impacto envolve também isso, né? É um comprometimento com o sonho daquelas pessoas e às vezes despertar os sonhos dela, assim como meus líderes fazem isso quando a gente tem os dias nossos pontos altos, né? Nossos desafios e eles lembram a gente, como bem falou a Rafa, do nosso propósito, dos nossos objetivos e como eu sou muito grato e quero duplicar isso também com a minha equipe. Gratidão, Lu, super formação, foi fantástico. Sueli, eu queria te ouvir. Sueli Miura, eu sempre quis ouvir você, Sueli, então agora vai ser a minha vez de te ouvir. Olha só, boa tarde, boa noite para vocês. Eu entrei atrasada, mas eu peguei bastante do que você falou, e eu vejo que, para mim, serviu bastante.
do que eu estou me desenvolvendo aqui. Você falou muito em ser, né? De fazer e ser. E eu me espelho muito hoje na Mariana Nunes. É, ela é essa pessoa que ela é e que ela ensina pessoas que querem ser igualzinha a ela, né? De ensinar outras pessoas. Uhum. Então, é exatamente isso que hoje eu quero aqui na Incruz. Poder impactar outras vidas da maneira com que eu consiga desenvolver esse negócio, ajudando outras pessoas a também desenvolverem seus negócios, a mudarem suas vidas. Então, eu me espelho isso hoje na Mariana. Tento aprender com ela, como ela faz isso com a equipe dela, com as pessoas que ela lidera e mentora, e procuro, eu faço isso, né, em cruzes de part-time, não faço isso 100%, mas é uma vida, um estilo de vida que eu quero muito, né? Então, eu me espelho muito nela, e como ela desenvolve isso e faz isso com a equipe dela, e eu penso que é a hora de eu começar a fazer isso para as outras pessoas. Então, é a hora de eu me desafiar a ensinar outras pessoas. Então, esse é o meu maior desafio aqui, é Olha que ensinar legal. outras pessoas. Olha que legal, você tem uma profissional de impacto, né? Porque a Mari, ela cria impacto na vida das pessoas, pegou essa profissão e fez dela não um rótulo, mas um legado que ela está deixando e construindo uma escada e ajudando outras pessoas também. Isso é um profissional de impacto, né? Rosa, fala para mim, querida, tu tá aí tão séria. Fala alguma coisa, fala aí. Boa tarde, boa noite a todos, né? Na verdade, eu não estou séria, Lu, eu estou aqui absorvendo tudo que é dito aqui, né? Porque a gente aprende mais, né? Todos os dias com cada um, né? Na verdade, a gente é líder por alcance do teu trabalho que você vai desenvolvendo, mas aprendizado, você aprende todo dia com os seus diretos, você aprende todo dia com a equipe, você aprende todo dia com os nossos líderes, né? Então, que eu também sou muito mais emoção do que razão. Eu acolho todos os meus diretos e os meus indiretos, e quem eu acolho também que não é da minha equipe. Isso é um legado que eu trago lá de trás, porque Mary Kay a gente sempre fazia assim, né? Eu fui 12 anos de Mary Kay. Então, para mim, eu acredito que a gente é o aprendizado que a gente tenha com todos, com todo mundo, com os líderes, com os nossos diretos. A gente vai procurando se melhorar a cada dia, você vai procurando se corrigir a cada dia. Por isso que eu sempre falo, nas apresentações, nas minhas finalizações, que hoje eu não sou a mesma Rosa de 5 anos atrás que eu. eh, Me associei aqui na Incruzes, né? Aqui eu tive muitos aprendizados, tive altos e baixos, e todos os baixos me elevaram para que eu pudesse construir mais uma escada para eu subir para o meu crescimento pessoal. E o que eu procuro passar para os meus diretos é isso, né? Que a gente tem que aprender todo dia uns com os outros, que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que ter uma crença, que a gente tem que ter uma fé, porque essa empresa nos traz. Essa empresa ela é criada pelo homem, mas Deus foi tão generoso com Michael Hudson que trouxe essa empresa para transformar nossas vidas e nos dar a oportunidade para a gente também transformar a vida de outras pessoas. Então, toda vez que eu falo e eu acho que você falar da empresa, você falar do teu negócio, você tem que transmitir no olhar. Você tem que transmitir no sentimento. Como eu já ouvi muitas pessoas falar assim: nossa, você ama tanto o que você faz que os teus olhos brilham e falam por si só.
Então, para mim é isso, é você transmitir aquilo que você realmente está sentindo todos os dias, tá? E sempre, nunca comprar nem as suas desculpas, quanto mais a desculpa do outro, né? Então, assim, tem dia, todo mundo passa por altos e baixos, mas eu acredito que você sempre tem que estar se superando. Se você realmente faz esse negócio de coração, você tem que estar aqui de corpo e alma. Mesmo que hoje não seja aquele dia que você esperava que fosse o melhor, mas você vai estar aqui, porque para mim hoje está sendo um aprendizado incrível. Eu sei que daqui eu posso dar outros pulos, eu posso dar outras, sabe, posso subir outros patamares, porque eu aprendi muito aqui hoje com todo mundo que está aqui. Então eu agradeço, Lu, pela sua apresentação, pela sua mentoria, que foi incrível. Você sempre traz muito carisma aqui para a gente. Então, eu agradeço aqui a você e a todos que estão aqui. E quem não está aqui deixou de aprender e deixou de ganhar o melhor de hoje. Gratidão. É verdade. E a gente nem deixa mais gravado, que é para as pessoas entrarem na formação. Olha, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu não sei se todos que estão aqui na sala, eu acho que tem gente nova aqui. Eu não conheço a Geisiara, a Ana Carolina, a Rejane, Tássia. Elas estão de câmera fechada, mas eu também não os conheço aqui, nunca falei com elas aqui dentro. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como a minha vida hoje impacta pessoas. Esse final de semana, estava aqui num evento, eu organizei um evento para jovens, imagina, né? Eu organizei um evento para jovens a nível Europa, trouxe para a Suíça, e no final do evento, eles me pediram para falar alguma coisa, e eu falei para os jovens, né? Eu falei, o caminho, existe dois caminhos, só dois caminhos, não existe meio termo, não existe parada, não, só existe dois caminhos, e você tem o livre-arbítrio de escolher esse caminho. Ou você escolhe o caminho que vai te levar realmente àquilo que você vai ser, ou você vai realmente escolher um caminho onde você não vai ser ninguém. E os jovens, eles são muito confusos, né? A gente sabe que os jovens, nós já fomos jovens, já fizemos coisas, e hoje a gente não gostaria que os jovens passassem o que passamos, mas pronto. E um deles me perguntou assim, tia, eu falei assim, não vou te responder porque você me chamou de tia. E ele disse assim para mim, tia, como que você consegue liderar grandes mulheres na Europa? Como que as mulheres te vê? Porque hoje, depois que você falou aqui para gente, eu tenho uma outra noção do que é uma mãe que tem um filho preso, que passou por várias, que foi viúva, um jovem falando isso, né? E eu disse assim para ele, olha, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falaria para qualquer pessoa. Nós temos um livre-arbítrio. Nós escolhemos ser quem nós somos. Então, dentro da nossa profissão é a mesma coisa. Aqui dentro, nós escolhemos ser. O João fala que eu estou reformada. Realmente, eu estou reformada no sênior. Não posso mais estar no sênior. O meu diretor já disse, você não é reformada no sênior. Então, eu tenho que sair do sênior. Então, assim, nós, como exemplo, porque a nossa equipe tem que nos ver como exemplo. Eu vejo a Mariana, a Alba, o João como exemplo e não quero ser igual a eles, porque mesmo que eu queira, eu não vou ser, né? E ninguém precisa ser igual a ninguém. O que você precisa ser é ter posicionamento, é saber onde você quer chegar e fazer por onde chegar. Quando eu tomei a decisão de fazer em Cruzes, eu, na verdade, estava saindo de uma transição de enfermagem, na época de uma pandemia, onde eu perdi pessoas, vi pessoas morrer à minha frente, eu não queria mais aquilo para mim, eu queria continuar ajudando pessoas, mas que eu não passasse mais por esse impacto, né? Não fosse só mais um número. E engraçado que quando a Alba falou que eu ia dar essa formação, eu falei assim, mas o que eu vou falar para esse pessoal? A Alba vem aqui, faz uma formação fantástica. O João vem aqui e descarrega coisa que a gente... Eu falei, o que eu vou falar? E aí me veio a mente do profissional com impacto. Porque quando eu saí da clínica que eu trabalhei por 4 anos nessa clínica. Eu só saí de lá porque eu perdi alguém que eu amava muito.
Eu trabalhei com uma senhora que eu tinha ela era uma referência para mim no meu trabalho. E ela perdeu a vida por Covid. E assim, num grupo de pessoas, de quase 180 pessoas de funcionários na clínica, o nosso chefe foi falar para ela, foi falar dela e simplesmente ele não tinha nada para falar porque ele não conhecia a pessoa. Ele simplesmente falou assim, olha, infelizmente é a vida que segue, ela se foi, mas é a vida que segue. E naquele momento eu disse para mim, disse para Deus, Senhor, eu não quero ser mais um número. Eu quero transformar a vida de outras pessoas, eu preciso deixar um legado. E você ser um profissional de impacto é isso. Hoje, eu sei que hoje, se me acontece qualquer coisa, a gente é mortal, né? Ninguém é eterno. Eu sei que não serei mais lembrada só pelo número. E isso eu devo a Encruzes, porque eu falo que tem pessoas que me admiram na Encruzes. Eu devo o meu trabalho de desenvolvimento que eu tenho feito para ajudar outras pessoas. E então, é isso que a gente precisa saber. O que você quer? Você quer ser um rótulo apenas onde as pessoas olham e falam, foi só mais uma? Ou você quer falar assim, poxa, que pena, né? Ela partiu, vai deixar saudade, alguém vai sentir falta. Você fez a diferença na vida da pessoa. Quando alguém for falar aqui da Mari, do João, de mim, que eles não vão morrer, não é isso que eu estou falando. Mas vai ser lembrados por algo que fez de bom, alguém que conviveu, alguém que acolheu, alguém que não teve arrogância, alguém que é um líder que te liga quando você está chorando, quando você precisa de apoio. Esse é um profissional de impacto. Esse é o exemplo de um profissional de impacto. Não é olhar apenas para os números, mas olhar para o ser humano que está do lado. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Essa é a mensagem que eu gostaria que nós, e quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque a gente não pode pregar o que a gente não vive. Eu sempre falo isso porque eu sou cristã e quando eu falo para as mulheres, eu falo para elas, vocês nunca vão ouvir eu falar de pregar o que eu não vivo. E aqui na Encruzes, para mim, também é a mesma coisa. Independente do patamar que eu chego, você sempre ser essa pessoa que eu sou. Sou enjoada, vocês não têm ideia como eu sou enjoada. Mas é eu. Eu sou assim. E todo mundo vai me conhecer assim, como eu sou. Enjoada, mas acolhedora. Enjoada, mas com muito amor. Enjoada, mas que me preocupo. Sabe? Que oro pela minha equipe, que oro por essa empresa, que coloco em prioridade cada um de vocês para que vocês consigam alcançar o patamar que vocês podem alcançar. E que, na verdade, a gente não alcança porque somos preguiçosos. Quem está aqui e que está, assim, feliz porque, gente, vocês não têm ideia o que é esse evento que vamos ter em Lisboa. Eu quero saber quem vai encher a primeira parte da sala, porque tem que ser nós, né? Se a gente não fizer isso, a gente tem que ser deserdado. E a aposentadoria é pouco para a gente. A gente precisa encher aquela sala de convidados na primeira sessão. Todos nós. Não dá espaço para os espanhóis, né, Guilherme? Temos que colocar lá brasileiro e português na sala. O Guilherme disse que yes. Então, eu queria saber, gente, vamos trabalhar, falta pouco tempo, falta muito pouco tempo. E o evento está aí às portas. Não sei o que você está fazendo, mas eu sei que você precisa fazer. E eu também, né? Nós precisamos nos unir para que a sala, pelo menos de convidados, seja o maior público da nossa equipe. Porque o senhor precisa ver o nosso trabalho, né? O senhor precisa ver que estamos aqui unidos. Para mim, essa união, a Alba para a gente, né, é algo assim extraordinário. Esse sistema que a Alba criou, tudo isso que a gente vive junto com a equipe da Espanha, é extraordinário. Não existe outra empresa, vocês podem ter certeza que não existe. Eles querem que cada um se exploda, cada um se mate e não quer saber. E aqui nós temos pessoas de exemplo, pessoas que lutam para que nós possamos crescer. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer com que isso valha a pena. O esforço de cada um deles, da Mariana, do João, da Alba, que está aí dando de tudo
para que a gente possa crescer. Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade. Use ferramentas, procure o teu upline, se você não sabe fazer um anúncio pago no Instagram para convidar pessoas para o evento. Faça o que você tiver que fazer. Mas você precisa fazer e colocar convidados lá na sala da apresentação. Não é convidados, não é para entrar lá, não a gente vai ter 2 momentos de apresentação de negócio. Então, não é possível que a gente não possa colocar lá mais de 100 pessoas nas apresentações, toda a nossa equipe junto. Não interessa se você vai estar no evento, se você tiver lá 20, 30 convidados você vai fazer uma grande diferença na tua equipe. Então, é isso, minha gente. Eu quero agradecer a cada um pela participação, agradecer a vocês por me aturar aqui, né? Mas foi um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento, um pouquinho daquilo que eu estudei para passar para vocês. Tá bem? Nos vemos na próxima formação e eu acho que agora tem a apresentação.